Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos de uma forma maravilhosa e gloriosa. Como dito, o tema: três requisitos para ver a Deus. Três requisitos para ver a Deus. Um dos requisitos para alguém ver a Deus, irmão, isso aqui é muito fundamental, é muito, necessário, porque a Bíblia chega a garantir que sem esses requisitos não tem como ver a Deus. Tá bom? Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, olha a parte B, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha que requisito forte. Então a Bíblia afirma que sem estes, ninguém não tem como ver a Deus, né? Paz com todos e a santificação. Então vamos aqui colocar em tópicos para nós compreender, para ficar mais fácil. É um estudo temático, tá bom? Você pode colocar aí no tema aí, três requisitos para ver a Deus. Primeiro, letra A, paz com todos. Paz com todos. Antes de falar da santificação, vamos falar de paz com todos. Até porque não tem como alguém falar que é santo, que vive uma vida de santidade, se não amar o seu próximo. Não é, meus irmãos? Tem gente que fala que é santo, mas não vai com a cara do irmão. Né? Tem gente que diz que é santo, mas não suporta a cara do seu irmão, da sua irmã. Então, primeiro, paz com todos. Veja o que está escrito em Salmo 34, versículo 4. A importância deste requisito que é paz com todos. Bom, eu falei que é um estudo temático. Por que o estudo temático? Porque o esboço temático nos dá essa permissão de sair do texto em foco, tá bom? E buscar referências que confirmam o tema abordado. Então, Salmos 34, anote aí, versículo 14, está escrito assim: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. E segue. Quantas pessoas, irmãos, que faz de tudo, se levanta, faz tanta armação para roubar a nossa paz, né? Quantas pessoas o inimigo usa, trabalha para fazer a gente viver em inimizade. Mas por causa do requisito, né? E por causa da palavra de Deus, porque nós somos transformados e regenerados, então nós precisamos procurar a paz. Apartar, fugir do mal e procurar a paz. Por que procurar a paz? Porque além de nós sermos transformados, viver em paz com todos é um requisito para ver a Deus. Então não podemos deixar as coisas, as indiferenças, as mágoas, nos impedir, meus irmãos, de um dia a gente poder ver a face de Deus. Letra B, falando ainda da paz com todos, Salmo 133, que é um versículo muito conhecido. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, este viver em união só é possível se nós tiver paz um com o outro, né? Se nós tiver paz uns com os outros. Só assim é possível viver em união. E a Bíblia afirma que é bom e suave. E diz que onde há esta união, esta unidade, ali o Senhor ordena a bênção. Tem lar que Deus não derrama a bênção porque falta paz uns com os outros. Até a igreja, hein, irmãos? Até a igreja. Tem igrejas que não crescem, não desenvolvem, não melhora, entra ano e sai ano, é aquela mesma coisa. Por quê? Porque os irmãos não têm paz uns com os outros. Vivem em pé de guerra, contenda, conflitos, mágoas, rixas, um levantando contra o outro. Então, tudo isso impede o fluir, o derramar da bênção de Deus. Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. Você está notando aí, irmãos? Gálatas, capítulo 5, 22. A Bíblia vai mostrar para nós, onde fala do fruto do Espírito, não é os frutos no plural, tá bom, irmãos? Às vezes muita gente erra, né? Fala os frutos do Espírito, mas na verdade lá só está um fruto só. Um fruto que tem várias virtudes. É como se fosse uma laranja, né? Uma laranja pocã.
é apenas uma laranja, mas essa laranja é composta por vários gomos. Então, os gomos, tá, pertence ou faz uma só laranja, tá bom? A junção desses gomos se torna apenas uma laranja. Então, é o fruto do Espírito com várias virtudes. E uma das virtudes do fruto do Espírito é o quê? Paz. Paz, amor uns com os outros. Então, olha a importância. Lembrando do versículo base, Hebreus 12, 14, segue a paz com todos, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Então eu entendo, irmão, que para viver em paz, mesmo aquelas pessoas complicadas, só é possível se nós tiver o Espírito Santo. Se nós deixar o Espírito de Deus nos transformar, nos guiar, ser o regente da nossa vida. Tá bom? É verdade. Muitos não vivem em união. É lamentável, né? Infelizmente é complicado. Então por isso que eu falei que esse tema é muito importante, irmão. Por quê? Às vezes é um tema pouco pregado, né? Segundo, porque muita gente acha que já está na porta do céu e muitas das vezes, se não consertar nessas mínimas coisas, há o perigo de ficar para trás. Chegando naquele grande dia, meu Deus, eu estava na igreja, participava da Santa Ceia, mas não tinha paz uns com os outros. Observa bem, Mateus capítulo 5, versículo 9. Olha o que Jesus diz: bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. João capítulo 13, versículo 35, Jesus fala assim, ó: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Forte, hein, irmão? Quantos que estão falando na igreja, né? Eu sou filho de Deus. Até na oração tem essa ousadia, né? Eu, Senhor, sou teu filho. Mas quantas pessoas Deus olha do céu e fala, mas você não ama o seu irmão. Você está se levantando contra, você está querendo ver a queda, você está fazendo armação, você está envolvido em fofoca. Então, não tem como. Jesus disse que nós só seremos conhecidos como filho de Deus ou como discípulos, seguidores de Cristo, se nós amarmos uns aos outros. Então, o primeiro requisito para alguém ver a Deus é ter paz com todos. E só nesse ter paz com todos, nós apresentamos aqui 4 referências, tá bom? Que confirma a importância de termos paz uns com os outros. Bom, então falamos aí do primeiro requisito. E agora, qual é o segundo? Comenta aí qual é o segundo requisito para alguém ver a Deus. Enquanto você comenta aí, vou beber uma água aqui, apesar que minha água está acabando aqui. Bebe água, tá bom, gente? Bebe água. Glória a Deus. Maravilha. O segundo requisito é muito importante. Então, deixa eu pedir mais uma vez para você aqui, compartilha aí com mais alguém, tá bom? Compartilha aí no grupo da igreja, sei lá, compartilha para alguém, porque ainda nós vamos falar de 2 requisitos, que é muito fundamental, e muita gente pode estar perdendo a salvação por falta desses requisitos. Ajuda alguém, irmão, seja a bênção de Deus, seja o instrumento agora em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. O segundo requisito para alguém ver a Deus, qual é, hein? Qual é o segundo requisito para ver a Deus? Esse aqui eu vou te falar, irmão, tá ficando escassos, tá bom? Poucas pessoas estão pregando, hein? Poucas pessoas estão pregando. Está no versículo que nós lemos, de aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Qual é? Santificação. Paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o segundo requisito para alguém ver a Deus é o quê? Santificação, santidade. A Bíblia é bem categórica, é bem firme em dizer que sem isso, ninguém, irmão, ninguém verá a Deus. É isso aí, irmão Gessé, santidade, santidade.
A santidade não é exigido por Deus apenas no Novo Testamento. Não. Desde o Antigo Testamento que Deus já exigia santidade. Por quê? Porque santidade, irmão, é o padrão, né? É o padrão divino, é o padrão de Deus. Deus é santo. E para se relacionar com Deus, viver com Deus, é preciso também viver em santidade. Levítico, capítulo 20, versículo 26, está escrito. Olha o que está aí, vai notando aí, hein? Sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separai-vos dos povos para serdes santo. Forte, hein, meus irmãos? Então, por que eu tenho que ser santo? Porque Deus é santo. O Deus que eu quero ver, o Deus que eu sonho viver, conviver, vê-lo, ele é santo. E assim como ele é santo, ele exige que sejamos santos também. Ele vai falar, separai-vos dos povos para seres meus, para seres meu. Né? No Antigo Testamento, quando Deus tira Israel do Egito, aliás, até com Abraão, Deus fala para Abraão, né, sair de Ur dos caldeus e ir para onde Deus ia ordenar, ia direcionar para o povo de Israel. Deus tira do Egito, mas ele vai dar uma ordem para eles não se misturarem com os povos, porque ao misturar com este povo, o povo de Deus ia ser mal influenciado, né? E acabar apegando-se à idolatria por causa das convivências dos povos pagãos. Deus fala para não casar, né? Não casar com aqueles povos, porque senão ia acabar levando o povo de Israel a se perder e por aí vai. Então, o intuito de Deus pedir, né, ordenar esta separação é por causa da má influência. Igual hoje o mundo. Se nós nos envolver com o mundo, automaticamente nos tornaremos mundanos. Você deve saber que até caminhar, andar muito com um crente carnal, mundano, você não vai se sentir bem, não é mesmo? Se você anda muito com uma pessoa que fala gíria, logo, logo você também vai estar falando gíria também. Sem perceber, daqui a pouco está falando gíria. Se você anda muito com uma pessoa que fala palavrão, logo, logo você vai estar falando palavrão também. Tem uma frase bastante popular que diz assim, me diga com quem tu anda, que eu falo, que eu digo quem tu és. Né? Irmãos, não podemos, né, nos isolar. Jesus, no Novo Testamento, ele fala assim, na oração sacerdotal, né, de João, que não fala memória, capítulo 17, a oração dele, ele fala, não peço que os tire do mundo, né, mas livra-os do mundo. Nós não somos mais do mundo, porém, estamos vivendo neste mundo. Precisamos tomar muito cuidado. Então, não precisamos nos isolar. Eu sempre digo que na igreja é o seguinte, tem como, irmão, ser santo, sem ser chato, ser aquele crente prosa ruim, aquele crente que não dá certo com ninguém. Não. Né? Podemos ir a uma festa de aniversário, podemos convivermos em família, é possível isso. O que nós não podemos, meus irmãos, é adotar as práticas erradas, os costumes errados, tá? E assim, tem pessoas que, sinceramente, não dá para ficar andando para cima e para baixo com eles, não. Tem pessoas que não dá mesmo. Quantas pessoas que viviam na doutrina, por exemplo, e hoje é um mundano, porque começou a andar como um mundano. Quantas pessoas que estão até desviado. Eu me lembro, irmão, veja bem, eu tenho um primo que hoje ele é crente, graças a Deus. Mas, quando era do mundo, quando eu estava novinho convertido, eu quase desviei, porque estava andando com esse meu primo, e meu primo começou a me chamar para ir num bar só de companhia. Quando eu fui ver, irmão, era bem novinho convertido, já estava virando um copo de bebida na boca. Então, olha o perigo da má influência, olha o perigo, é perigoso. Por isso que em Levítico, capítulo 20, versículo 26, Deus exigiu do seu povo no passado, né, ser santo como Deus é santo, apartando-se dos povos pagãos, tá bom? Para ser de Deus, tá bom? No Novo Testamento, Paulo também aconselha assim, para nós termos cuidado com o jugo desigual. O jugo desigual. Bom, a Bíblia diz também, né, para ter cuidado com as más conversações, porque as más conversações corrompem os bons costumes.
Veja 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 15 ao 18. Estamos falando sobre 3 requisitos para ver a Deus. O primeiro é paz com todos. E o segundo, estamos falando que é a santificação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 18, Deus vai falar assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. Não é santo apenas no falar, mas no vestir, em toda a vossa maneira. Não é ser santo apenas no falar, é ser santo na alma, no coração, no espírito. Não é ser santo apenas no pintar as unhas, no cortar o cabelo, não. É ser santo em toda maneira de viver. Tem gente que, por exemplo, tem irmãs que não cortam o cabelo, mas a língua é maior do que o cabelo. É ou não é? Tem irmãs que usam a saia lá no pé, mas é fofoqueira que só Jesus para ter misericórdia. Tem irmãos que usam um paletó, uma gravata, né, bonitinha e tudo mais, mas o comportamento não coincide com a Bíblia que ele carrega debaixo do braço. Então, o padrão de Deus é santidade. E a santidade, ela deve ser abrangente em toda a nossa maneira de viver. É no assentar, é no deitar, é no levantar, é no caminhar, no comportamento, no falar, no pensar, em tudo. Sede santos, porque o Senhor é santo. Hoje na igreja, irmão, infelizmente, tem pessoas que copiam os erros dos outros. Um exemplo. Sempre tem modas por aí, né? Sempre tem modas por aí. As pessoas veem uma pessoa famosa, por exemplo, como Moicana, todo mundo quer copiar. As pessoas veem uma famosa, por exemplo, nas redes sociais, na internet, na televisão que seja, todo mundo quer vestir a mesma roupa, quer, sabe, copiar o padrão daquela pessoa. Mas, na verdade, o padrão do crente, o padrão do salvo, o padrão de quem quer ver a Deus, o padrão do salvo é o próprio Deus. Como é santo, aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Juízes, meu Deus do céu, é forte demais. E você vai ver agora que é o problema da geração atual. O problema da geração atual está aqui neste versículo. Ai, hein? Veja bem, vamos lá. Hoje, a nova geração está metendo a linha, falando que os nossos antepassados, pastores de antigamente, era salgado demais, não é, irmão? Para que tanta doutrina, né? Uso e costume, era rígido, aquele negócio todo, não é? Só que veja bem, em Juízes 2, a partir do versículo 10, você pode ler todo o capítulo, mas vai falar que uma geração, a geração dos antepassados, foram sepultados, ou seja, morreu, foi e acabou a antiga geração, aquela geração que tinha saído do Egito, visto o mar se abrir, maná descer do céu, olha que milagre, que honra, né, irmão, ver tanto milagre. O povo que viu a coluna de fogo à noite, a nuvem de manhã fazendo sombra, o povo que viu água brotar de uma rocha, tremendo. Só que esta geração foi acabando, foi morrendo. A velhice veio, morreram, foram sepultados. E aí o texto sagrado vai falar que levantou, após esta, outra geração. A nova geração chega. Porém, não tinha obediência, não obedecia os ensinamentos que foram passados de Deus para os seus antepassados, negligenciaram a santidade, a obediência à palavra de Deus. O que aconteceu? Por causa disso, eles também não viram os sinais, não presenciaram os milagres que Deus fazia na geração dos antepassados. Pensa comigo, irmão. Deus é o mesmo, claro. Deus está operando milagres ainda hoje, claro, não tenho dúvida, né? Mas na mesma proporção que operava antigamente, irmão, acredito que você vai concordar comigo que não está acontecendo tantos milagres como antes. As pessoas oprimidas, caíam endemoniadas lá na esquina, lá, antes de entrar na igreja, os demônios já caíam derrotados lá fora. A igreja cantando um corinho, fazendo uma oração, demônio manifestava, as pessoas eram libertas poderosamente. Enfermo, câncer explodindo, né?
morto ressuscitando. E hoje, Deus opera, claro, mas a gente não vê na mesma proporção de antigamente. Onde está o porquê? Porque a nossa geração de hoje está negligenciando o padrão de Deus que os nossos antepassados tanto pregavam, tanto viviam, tanto valorizavam. A falta de obediência, a falta da santificação, meus irmãos, faz os milagres ausentarem. Lembra de Josué, capítulo 3, versículo 5 de Josué. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então a santificação, olha a importância. Sem santificação, os milagres também vão indo embora. O terceiro requisito para ver a Deus. Até aqui nós já vimos. O texto bíblico de aos Hebreus 12 e 14 afirma que sem esses dois que nós acabamos de falar aqui, que é paz com todos, santificação, a Bíblia afirma que ninguém verá a Deus. Tá bom? Ninguém verá a Deus. Pode ser quem for, pode pregar bonito, pode cantar bem, pode ser famoso, pode ser quem for. Se não tiver paz com seu irmão, se não viver em santidade, ninguém verá a Deus. O pecado continua sendo pecado. O mundanismo continua sendo mundanismo. Santidade continua sendo santidade e o padrão exigido por Deus, sem a qual ninguém vai ver a Deus. E para fechar, então, o terceiro requisito para ver a Deus está em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 7, versículo de número 55. Diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu, olha aqui, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Conseguiu achar aí, não? O que eu preciso para ver a Deus, o que eu preciso para ver a glória de Deus, o que eu preciso para ver Jesus à direita de Deus. Leram aí com atenção, irmão? Vamos achar aí o que Estevão tinha que levou ele a olhar para cima num momento de tanta luta, num momento de tanta perseguição. E quando ele olha para cima, ele viu os céus abertos. Olha que visão maravilhosa. Ele viu a glória de Deus e Cristo, Jesus, de pé à direita de Deus. O que este homem tinha? O que levou ele a ter esta visão? A ver. E aí nós vamos concluir falando que nós também precisamos ter para ver o que Estevão viu e chegar onde ele chegou. Alguém quer arriscar, quer comentar aqui? Glória a Deus. Quer comentar alguém? Quer comentar? Eu vou ler de novo o versículo. Vamos, vou ler de novo. Aqui fala sobre Estevão. Na santificação nós falamos, né? Com base lá no capítulo 14 e 12 e 14 aos Hebreus. Mas aqui, embora Estevão vivia a santidade, mas não é bem isso. Tem uma outra palavrinha aqui, outro algo muito importante que ele tinha. Vamos comentando aí, irmãos. Vamos lá, vou ler novamente. Preste bastante atenção. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Agora ficou claro, irmão, agora está mastigado. Glória a Deus. Está vendo como é gostoso estudar a Bíblia, irmão? Como é gostoso ler a Bíblia com atenção, ler, reler. A presença de completa para nós aí, porque aí fica mais porque faz sentido, tá bom? Faz sentido, minha sogra.
Na verdade, a senhora colocou perseverança, né? Tá, mas é algo além, algo mais profundo, mais forte do que a perseverança. Algo que fazia ele perseverar. Estando ele, intimidade que ele tinha. Isso também faz sentido também. Presença de Deus faz sentido também. Mas assim, tudo isso aí que o que o irmão Wallace falou, minha sogra falou, a tia Cleusa falou, faz sentido, tá bom? Mas vamos olhar para o versículo. O versículo está bem gritante. Algo que ele tinha, que fez ele olhar para cima, num momento tão crucial, de tanta dor. Mas esta pessoa fez ele olhar para cima. Glória a Deus. Não, gente, mas está bem gritante. Ó, eu vou falar então. Eu falo ou vocês querem tentar achar? Eu vou ler mais uma vez. Coragem, tá? Faz sentido, mas era alguma pessoa que fazia ele ter coragem. Tá bom? Vou ler novamente, eu vou ler bem pausadamente. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Isso, irmão Wallace, isso aí. Espírito Santo. Espírito Santo. Palmas aí para o nosso irmão Wallace. Ô, glória. O que Estevão tinha? O que nós precisamos ter para ver a Deus? A palavra é de Deus, é do coração de Deus, para os nossos corações. Eu coloquei aqui em destaque e deixei para falar por último sobre a questão, irmão, do Espírito Santo. Irmão, isso aqui é tremendo, 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 tremendo. Muito forte, meu Deus do céu. Porque assim, ó, Estevão, no capítulo 6, a igreja primitiva está enfrentando uma terrível perseguição. Estevão era cheio do Espírito Santo, foi um dos primeiros diáconos, né, da igreja primitiva, e uma das características dele era ser cheio, ele era cheio do Espírito Santo. O homem era tão cheio do Espírito Santo, que um dia ele estava pregando, tanto no capítulo 6 ao capítulo 7, o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Aleluia. Então ele era tão cheio, porque neste contexto aqui do capítulo 6 e 7, a luta estava terrível. Vocês sabem que Estevão foi o primeiro martírio, né, o primeiro a morrer pela causa de Cristo. Imagina morrer apedrejado, as pedradas, imagina, irmão, a dor de morrer apedrejado, uma morte lenta, né? Agora, por que Estevão não desistiu? O que levou Estevão a não desistir? Foi a presença do Espírito Santo. Ele era cheio. Aquilo que estava dentro dele era mais forte do que as pedradas que vinham lá de fora. Estevão só conseguiu perseverar por causa do Espírito Santo. E olha que interessante, o texto diz, o versículo 55, diz que Estevão, naquele momento de dor, sabe o que ele fez? Ao invés de baixar a cabeça, ao invés de se prostrar, ele olhou para cima. O Espírito Santo nos faz perseverar, o Espírito Santo nos faz olhar para cima em meio às lutas. Então recebe esta palavra aí, eu não sei como você está, tá? Não sei qual é a luta, qual é a perseguição, mas esta é a palavra, você tem o Espírito Santo. Olhe para cima, ergue a cabeça, porque é de lá que vem o nosso socorro. Então veja bem, o Espírito Santo fez Estevão perseverar, o Espírito Santo fez Estevão olhar para cima, o Espírito Santo fez Estevão enxergar, tá bom? Levantou a cabeça e viu, ele viu. E nesta visão ele viu o quê? A glória de Deus. Tem gente que diz que está cheio do Espírito Santo, mas só vê luta, só vê problema, só vê perseguição. Tem gente que, até na igreja, às vezes, já viu, irmão? Tem gente que está pregando, só vê demônio. Tem gente que só passa a revelação de macumba, só vê macumba. Eu, irmão, não quero ser cheio do Espírito Santo para isso, não. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para ver Deus, a glória de Deus, para ver anjo de Deus. Agora não dá para entender, tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo, mas só vê demônio, só vê cobra, só vê serpente. Sangue de Jesus tem poder. Precisamos aprender com Estevão, ser cheio do Espírito Santo para ver a glória de Deus. Então esta era a visão que tem gente que assim, fala mais do diabo do que de Deus. É desse jeito.
Mas quem está cheio do Espírito Santo, né? A sua visão está voltada para a glória de Deus. Quem vai ver a Deus? Aquele que não desistir. Aqueles que perseverar até o fim. Quem é que vai ver a Deus? Aqueles que venceram as pedradas. As pedradas fala de luta, levante, perseguição, calúnia, tudo isso. Para ver a Deus é preciso perseverar, é preciso vencer a luta e é preciso olhar, caminhar olhando para cima. Só é possível estando cheio do Espírito Santo. Por isso, eu coloquei aqui nesse estudo bíblico que um dos requisitos para ver a Deus é estar cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Mas até para ser salvo, o salvo precisa ser selado com o selo do Espírito Santo. Como crente, está aqui em Efésios, capítulo 1, versículo de número 13 a seguir, tá bom? O salvo que recebeu, creu no Evangelho, abriu o coração para Cristo, aceitou Jesus, na hora que ele é salvo, na hora que ele se converte, Jesus vem e sela ele com o selo, chama também de penhor e selo do Espírito Santo para o dia da redenção. Então, sem o Espírito Santo, não tem como ser salvo também. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, com a sua morte ele nos comprou, ele pagou o adiantado. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, capítulo 2, versículo 18, ele fala, não foi com ouro nem prata que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz por nós, ele pagou adiantado. Porque ele pagou, quando a gente aceita Jesus, aí ele vem e nos sela, nos enche do Espírito Santo. Coloca em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é um selo. No dia do arrebatamento, Jesus vai vir buscar até nos ares, né? E daqui para os ares, o Espírito Santo que está em nós nos levará ao encontro de Jesus. Olha que lindo, né? Só vai subir aqueles que tiver o selo. E todos que estão selados já têm a garantia. O diabo não tem medo do paletó, não tem medo do sapato, o diabo não tem medo de falar bonito, o diabo não tem medo de quem canta bem, de quem prega bem. O diabo só teme aqueles que têm o Espírito Santo. Eu imagino que no mundo espiritual, quando o diabo aproxima de um salvo para destruir, a hora que o diabo chega perto e fala, epa, esse aí eu não posso tocar não. Tem uma marca, e a marca é do homem lá de cima. Esta marca é a presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, que maravilha! Vale a pena servir a Deus, vale a pena seguir esses 3 requisitos, perseverar até o fim, mas só é possível se nós buscar o Espírito Santo. Vamos nos esforçar para buscar o Espírito Santo com mais intensidade e perseverança a partir de hoje. Todo crente precisa buscar o Espírito Santo. Faça isso. Busque mais nas suas orações, peça mais para ser cheio do Espírito Santo. Exercite a sua fé, buscando o Espírito Santo. Nós estamos focados em muitas coisas e estamos esquecendo de buscar mais o Espírito Santo. Então, a partir de hoje, vamos buscar, vamos orar, vamos chorar para ser cheios do Espírito Santo. Amém? Paz com todo, santificação, cheio do Espírito Santo, veremos a Deus. Jesus está voltando, encontraremos com ele para sempre, estaremos com o Senhor, eu quero te ver lá, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus, então este foi o nosso estudo bíblico de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha alimentado aí desta palavra, eu quero orar por você agora. Senhor Deus e Pai, estende a sua mão para abençoar este amado irmão, esta amada irmã, aonde quer que esteja, meu Pai. Amado Deus, abençoa ricamente, poderosamente. Senhor Jesus, nos ajude a ter paz, mesmo com aqueles que procuram tanto, Senhor, o nosso mal. Aqueles, meu Pai, que difamam, aqueles, Senhor, que caça de todo jeito nos destruir. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a sermos pacíficos. Nos ajuda, Senhor, a apartar do mal e procurar o bem, procurar a paz e seguir a paz. Senhor Jesus, Senhor da glória, nos ajuda, meu Pai, a viver, Senhor, uma vida de santidade, santificação. Senhor Deus, nos livra de tudo aquilo, Senhor, que possa manchar nossas vestes espirituais. Senhor Deus, limpa, purifica, santifica a nossa mente, o nosso coração, as nossas mãos. Santifica, Senhor, o nosso comportamento, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser guiado pelo Espírito Santo, santificado pelo Teu Espírito. Senhor, nos ajude, meu Pai. Nos ajude, nos desperta, Senhor. Deus, como diz o salmista, examina, Senhor,
o nosso coração e ver, Senhor, se alguma coisa há de errado, se alguma coisa impura, Pai. Precisamos de consertar, Senhor. Nos ajude, meu Pai. Não nos deixa vivermos enganados, de aparência, de fachada. Senhor, nos ajuda a viver uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor. E sabemos, meu Pai, que só é possível, Senhor, pela Tua graça e com a presença do Espírito Santo. Espírito de Deus, encha a nossa vida da Sua presença. Enche-nos, Espírito do Senhor, porque somente o Senhor é que pode nos fazer Senhor, vê que vale a pena perseverar até o fim. Só o Espírito Santo, Pai, pode nos consolar, nos confortar. Só o Espírito Santo, nos momentos difíceis da vida, nos momentos em que nos sentimos, meu Pai, sendo apedrejados, Senhor, quando estamos tristes, quando estamos, Senhor, angustiados, aí vem a presença gloriosa do Espírito Santo, falando em nosso coração, colocando alegria em nosso coração, pois a sua palavra diz, meu Pai, que o Espírito Santo é o Consolador, o Paracleto divino, aquele que foi enviado para estar conosco, para nos conduzir, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigado. Quantas vezes o Espírito do Senhor nos confortou, nos consolou, nos encorajou, Pai. Oh, Senhor, que nunca falte em nossas vidas esta presença gloriosa, esta presença santificadora, esta presença poderosa e consoladora do Espírito Santo. Senhor, seja conosco, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe meus irmãos, que o Senhor continue abençoando poderosamente a todos vocês, tá bom? Todas as terças e quinta, a gente vai lutar para estar por aqui trazendo um estudo bíblico e orando ao Senhor, tá bom?